boa tarde. Hoje é dia do forró e tem música no estúdio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O Para Todos recebe aqui Tizilda Araripe. Nós também fomos até o Pará conhecer uma tradição que vem de antigas civilizações da Amazônia. Tem ainda cinema, um ilustrador brasileiro que vem conquistando cada vez mais espaço internacional e a dica cultural da semana. Fique ligado nos destaques de hoje. O Para Todos foi até o Pará conhecer uma tradição que vem de antigas civilizações da Amazônia, a cerâmica marajoara. No Rio de Janeiro, o ilustrador Roger Mello fala sobre seu trabalho e o prêmio que ganhou este ano, considerado o Nobel da Literatura Infantil, o Hans Christian Andersen. Nós acompanhamos em Brasília a 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que leva 41 filmes a mais de 1000 cidades brasileiras. Nós começamos o Para Todos de hoje com uma tradição de antigas civilizações da Amazônia que é resgatada por artesãos do Pará. Gustavo, quem foi para lá conferir as obras? Olha, Ana, foi o Nelson Lin. Ele pegou a estrada até Belém para conhecer o museu que reúne acervos arqueológicos do povo marajoara. Ele também aproveitou para acompanhar o trabalho de artesãos que fazem réplicas em cerâmica dessas obras. Conjunto de ilhas que fica entre a foz do rio Amazonas e o Oceano Atlântico, o arquipélago Marajó abrigou uma civilização avançada que permaneceu ativa até o início do século XV. O Marajó encantou os primeiros colonizadores. Na viagem de Francisco Orellana, 1542, que descobre o rio Amazonas, eles passam pelo Marajó e registram o requinte do que se chamou depois cultura marajoara, ou tradição marajoara em arqueologia. E o que impressionou, além da cerâmica policrômica e muito trabalhada, foi exatamente a sua capacidade de construir grandes aterros artificiais, onde eles construíram a habitação. O Marajó é uma região sazonalmente inundada no período de chuva, então esta civilização marajoara foi capaz de construir gigantescos aterros para a habitação, portanto, para enfrentar as cheias. O Museu Emílio Guild, em Belém do Pará, reúne um vasto acervo arqueológico do povo marajoara. São tangas, urnas funerárias, estátuas e potes. As cerâmicas apresentam riquezas nos traços e nos detalhes. Essa bonequinha, ela foi o símbolo do museu durante muito tempo. É uma estatueta, ela é um falo, é uma bonequinha e também é um maracá. As peças do acervo são requisitadas para fazer parte de exposições ao redor do mundo. Teve aquela Brasil 500 anos, foi peça do Guild. Teve essa Ano Amazon, também foram as peças do Guild. Teve uma exposição na Bélgica também, que foram peças do Guild. Arqueólogos do Museu Paraense Emílio Guild fizeram cursos e treinaram os artesãos de Coraci nas tradições marajoara e tapajônica, lá da região do rio Tapajós, em torno de Santarém. Então eles ganharam uma perícia muito grande, porque os arqueólogos do Museu Guild ensinaram até a composição da cerâmica. Saímos do Museu Emílio Guild, onde estavam as peças arqueológicas, e estamos agora em Iquaraci, distrito de Belém, para ver como os artesãos reproduzem uma arte de mais de 500 anos. Tudo bem, Cinéia? Tudo bem, seja bem-vindo, pode entrar. O que vamos encontrar aqui? Aqui nós vamos encontrar várias peças da cultura marajoara, tapajônica, e nossos artesãos aqui que estão produzindo. E temos um grupo em que nós trabalhamos especialmente só com as nossas raízes culturais, que é a marajoara, tapajônica, maracá, conduri, cunanica do Amapá. Então nós estamos focando nessas culturas. Antes de reproduzir a arte cerâmica marajoara, o distrito de Iquaraci tinha uma produção voltada para utensílios domésticos, como panelas e potes. O nosso grupo, ele é um grupo que se interessou nas réplicas, nas peças que estavam no museu que ninguém tinha nem acesso. A cerâmica marajoara, nós vamos ter as peças que são desenhadas, tem os grafismos, e as peças que são pintadas à mão livre. Então, como aqui nós temos, por exemplo, essa peça tem esses grafismos, não é? A maioria das peças eram ritualísticas.
Nós temos as urnas para o sepultamento secundário, nós temos as tigelas, onde era feitos rituais também. Depois que a gente preparou bem essa massa, aí nós vamos passando para cá, onde vai ser feito a peça, né? Então, essa peça, como eu falei, tudo é manual, faz os roletes. Isso aqui é a técnica primitiva, milenar, técnica do rolinho, em que se faz o rolinho e vai aplicando um sobre o outro e vai levantando com a ajuda de uma palheta, levanta a peça, vai puxando para ficar, ó, bem fininha. Essa peça daqui, feito na mão, elas são mais finas ainda do que as feitas no torno. E a tinta utilizada nas cerâmicas não é industrial. Essa tinta não é assim tão fácil, mas tem os locais prontos, são jazidas. Assim como tem argila, o nosso solo é rico em argilas, né? Então nós podemos encontrar, tem que ser em beira de rio, de igarapé, aqui na Praia do Cruzeiro, no Cotijuba, nós temos inúmeras cores. Agora é hora de você ficar ligado na Dica Cultural da Semana. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, Raquel, diz uma coisa, a dica hoje é especial para a época de férias. Isso aí, para quem tem filhos, quer fazer um programa legal, uma coisa bacana é conhecer museus, né? E quem mora na cidade de São Paulo tem muita opção e às vezes é tanta opção que a gente nem sabe para onde ir. Então a minha dica é esse aplicativo aqui, o Cultours, que está disponível para Android e iOS. E como é que ele funciona? Então, você escolhe um bairro da cidade de São Paulo, aqui eu escolhi a Luz, e ele mostra todas as atrações culturais que tem nessa região. Por exemplo, a Sala São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Sacra. E ele também dá informações como preço de ingresso, horário de funcionamento, e também se tem restaurante perto, tal, todas essas informações. E Raquel, não fica só nos museus, né? Não, aqui, por exemplo, eu escolhi o bairro da Vila Madalena e ele mostra várias atrações com grafite, né? Aqui, por exemplo, o Beco do Aprendiz, o Beco do Batman, que são os lugares bem tradicionais da arte de rua aqui em São Paulo. Então, é um jeito bem legal de conhecer a cidade e para baixar o aplicativo é só acessar o site cultours.com.br, é gratuito. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas dicas. Obrigada. Bom, agora vamos para o Rio de Janeiro. O Para Todos conversou com o ilustrador Roger Mello, que ganhou um importante prêmio esse ano. Ele ganhou nada menos do que o prêmio Hans Christian Andersen na categoria Ilustração, considerado o Nobel da Literatura Infantil. Bom, vamos conhecer agora um pouco mais sobre o trabalho de Roger Mello. É a primeira vez que um país latino-americano recebe o Hans Christian Andersen na categoria Ilustração. Ele já tinha recebido no Brasil, né, as brasileiras Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado já tinham recebido na categoria Escritor. E é o prêmio máximo, né, na literatura infanto-juvenil. E esse prêmio significa a possibilidade de conversa, de entendimento do outro, da promoção da paz, por exemplo, pelo conhecimento do outro através da literatura infantil e juvenil. O Hans Christian Andersen, ele simboliza isso. Ele era um viajante, ele era uma pessoa que, apesar dos textos dele serem autorais, né, as histórias são todas, os contos de fadas do Andersen são autorais. Mas esse autoral também é baseado no conhecimento que ele tem da literatura tradicional na Dinamarca, na Europa e das viagens que ele fazia pelo mundo. Então é a possibilidade, tudo isso ligado do conceito de arte, promovendo o entendimento da diferença através do livro. O trabalho, na verdade, ele é um pouco essa busca inquieta de uma linguagem. E em um determinado momento eu comecei a perceber que, na verdade, o que talvez fosse um elemento comum dos trabalhos que eu faço, seja justamente essa inquietude, né?
Um livro é muito diferente do outro. Você vai encontrar assim, familiaridades entre alguns livros, né? Alguns livros que trabalham mais com conto tradicional brasileiro, com as festas populares, ou um livro que fale mais da questão do trabalho infantil, um livro puramente ficcional. Eu acho que a característica é essa busca. Eu também não vejo a palavra dissociada da imagem. Até porque eu sempre falo, né, que para mim palavra e imagem são a mesma coisa. E o livro, ele sempre foi constituído desses dois elementos. Após ganhar o prêmio Hans Christian Andersen, Roger Mello fez exposições no Japão e na Coreia do Sul, se consolidando como um dos grandes expoentes nacionais desse tipo de arte. A ilustração brasileira não é una, não é uma coisa só. Ela é bastante complexa, desde há muito tempo ela é riquíssima. O Brasil tem um histórico de grandes ilustradores, Poti, Caribé, Paulinho Werneck, Calazans Neto. Eu sempre fui fã dessas pessoas, né? Então, na verdade, eles são meus formadores e de toda uma geração. Roger também enfatiza a importância da ilustração. A boa ilustração, a boa imagem narrativa, ela dá os instrumentos para que o professor, não só o professor, não só no âmbito da escola, mas que o filho e o pai se comuniquem, né? Que haja diálogo entre as pessoas de diferentes gerações. Então, sem a arte, sem a filosofia, né? Todo estímulo à arte e à filosofia no Brasil será sempre bem-vindo. Daqui a pouco, a 9ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos leva 41 filmes para mais de 1000 cidades brasileiras. Em homenagem ao Dia do Forró, tem música no estúdio. Meu nome é Sinéia Osana, pesquisadora das cerâmicas da Amazônia, ceramista, paraense e o Para Todos volta já. Ei, salve Gonzagão! Eu sou Tizil do Araripe e estou no Para Todos. Um festival que preza pelo respeito, a diversidade e a igualdade de condições. Nós estamos falando da 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. São 41 filmes que serão exibidos em todo o Brasil. A mostra vai até o dia 20 de dezembro e vai passar por todas as capitais do país. Ana, não para por aí. A partir de janeiro, outras 1000 cidades brasileiras vão receber um kit com alguns filmes. Nós acompanhamos a mostra em Brasília. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a Constituição Federal do Brasil garante o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes nacionais de cultura. Tudo isso junto está aí, na 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, no Hemisfério Sul. 2014 marca a passagem de meio século de um momento histórico tão importante no Brasil. Virou tema do festival com diversos filmes com esta abordagem. A Mostra Memória é Verdade é a mostra temática que a gente sempre tem e esse ano, devido aos 50 anos do golpe de 64, o objetivo dela é reunir filmes que discutem de alguma forma o que foi o golpe de 64 e a ditadura no Brasil. Lembrar do passado para que não aconteça de novo no futuro. Em 89, a diretora Lúcia Murat lançou o documentário Que Bom Te Ver Viva, em que mulheres contam sobre as torturas do regime militar, a recuperação e o novo sentido da vida, experiência pela qual também passou e resistiu. Foi com esta obra que iniciou sua filmografia e é a cineasta homenageada desta edição. E foi um filme muito difícil de ser feito, né? Imagina, quer dizer, era trabalhar sobre a minha experiência, mesmo que eu não tivesse ali presente de cara, né? Porque era a minha vivência que estava ali, né? E particularmente pela época em que foi feita, né? Quer dizer, a ditadura ainda era muito recente. Quer dizer, eu me lembro que eu recebi telefonemas anônimos e eu me sentia muito ameaçada, entendeu? E o filme era um filme muito desafiador para a época, né? Eu sou profundamente radical nisso, entendeu? Se eu encontrar torturador, eu vou fazer escândalo em qualquer lugar que eu tiver. Todo mundo se sentiu muito representado ali, entendeu? Porque eram questões que normalmente não eram abordadas. Quer dizer, ou se falava, tudo bem, a pessoa foi torturada, e finge que nada acontece depois disso, que não existe um depois, né? Que não existe, quer dizer, que isso não fica em você, não fica na sociedade.
E o que a gente vê hoje é isso, quer dizer, que até hoje a gente vive essa sequela da ditadura, entendeu? Eu acho que, para mim, assim, a maior vitória é essa busca, esse desejo de me reintegrar internamente. Nós temos que ter o nosso cinema brasileiro voltado para essa época, temos que ter esse cinema dentro das salas de aula, para os universitários, para os estudantes do ensino médio, para todo mundo que não viveu, que não teve ninguém, que combateu, que estava assistindo, comemorando a Copa de 70, que estava em casa assistindo a novela e que não sabia o que acontecia nos porões da ditadura. No total, o festival soma 41 filmes nacionais e estrangeiros, envolvidos em um espaço de reflexão sobre liberdade e igualdade de condições. A mostra competitiva tem o objetivo de reunir a produção contemporânea, não só brasileira e não só latino-americana, como era nas edições anteriores, mas desse nova geografia que a gente chama de Hemisfério Sul. Então a gente tem filmes de países como Egito, Jordânia, além de Colômbia, México, dando protagonismo à produção desses países ditos periféricos e que não são mais. Então trazendo uma produção recente que discute o cinema dos direitos humanos e que muitas vezes a gente não tem acesso, não vai entrar no circuito comercial. Há espaço também para filmes produzidos pela juventude de hoje, mas jovens mesmo, ainda usando fardas escolares e conhecendo as ferramentas do universo cinematográfico. Na mostra, o projeto Inventar com a Diferença ele é apresentado a partir de um documentário chamado Pelas Janelas, produzido por 4 estudantes da Universidade Federal Fluminense e também por 7 filmes carta. Os filmes carta são pequenos filmes produzidos pelos alunos do projeto Inventar com a Diferença, nas suas escolas públicas, nos seus estados. E cada um desses filmes ele é endereçado para uma outra região. Então esses jovens, eles, através das imagens, através dos sons, eles criam uma forma de apresentar o seu território, a situação onde vivem, o seu contexto. Assistir aos filmes da mostra é de graça. No início de 2015, outras 1000 cidades vão ser contempladas. Você pode saber a programação no site www.mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. Na abertura, nós tivemos aqui comunidade cigana, pessoas com deficiência, idosos, alunos de escolas públicas que participam do nosso projeto da diversificação e é muito importante que a gente vá ao encontro desse público, porque é exatamente este público que precisa se enxergar, precisa se ver, entende, na produção cinematográfica com a realidade brasileira. Isso tem que ser trazido para o cinema para ser tratado em uma outra dimensão, né? A dimensão emocional, a dimensão visual, para ir além somente da política de espetáculo que geralmente, né, envolve a 7ª arte. A gente viveu tantos problemas de ditadura e agora, depois das manifestações, voltaram algumas questões sobre violação de direitos humanos, direito dos homossexuais, das transfobia, e é muito importante passar isso para o audiovisual porque tem uma amplitude muito grande. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá, 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 laiá. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Hoje é o Dia Nacional do Forró e, como a gente sempre faz, tem homenagem aqui no Para Todos. Com a gente aqui hoje, Tizil Araripe e banda. Bom, pedir pro pessoal primeiro se apresentar, né? Vamos lá, começando no Triângulo. Meu nome é Coquinho, sou do Limoeiro, Pernambuco, e estou tocando Triângulo. Chiquinho Alves, sanfona, é claro. Lá do que é Carneiro, Ceará? Eu sou lá de Iguatu, terrinha seca, mas boa, lá no Ceará. Eu sou Tony Zabumba, lá de Maceió. Bom, Tizil, já que hoje é o dia do forró, eu queria tirar uma dúvida que muita gente tem, inclusive eu. Qual é a diferença do forró, do chachado e do baião? O chachado, a pancada é mais ou menos assim. Vai lá. Esse é o chachado. Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar.
Esse é o chachado. E o baião? O baião é mais ou menos assim. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, por favor, prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Ei, beleza. O forró é mais ou menos assim. Toca o forrozinho aí. Esse é o forró. Toca 3 de dezembro aí no forró aí. Cadê? Só homenagem a Luiz Gonzaga, 3 de dezembro. Aí é o forró. Tá certo. Bom, você começou bem cedo, né, Tizil? 15 anos? 15 anos de idade eu já comecei a tocar naqueles bailes de pé de serra. É cedo, não é não? Nada, lá no Ceará a gente começa a trabalhar com 10 anos de idade, rapaz. Lá não tinha essa não. E aí nunca mais largou? Não, nunca mais parei não. Continuo até hoje vivendo da música. Agora, Tizil, no começo, quando você veio para São Paulo, você tocava numa casa de shows aqui em São Paulo, que era muito tradicional, que é a Casa Pedro Sertanejo. É, o forró do Pedro Sertanejo. Conta pra gente como é que era. Bicho, lá era a maior diversão, porque ali era um encontro de todos os nordestinos, né? E principalmente os forrozeiros, Gonzaga, Jacques do Pandeiro, todo mundo, Ari Lobo, o trio nordestino, todo mundo vinha para ali pro forró do Pedro. Ainda existe? Ainda existe? Existe só o local, né? Eles tentaram abrir de novo, mas depois que o Pedro faleceu, ficou mais difícil de continuar a casa lá, o forró do Pedro. E, Tizil, quando você veio para uma questão de São Paulo, né? O Dia do Forró é uma homenagem, né, ao nascimento de Luiz Gonzaga. Vocês já tocaram com ele? Como é que foi essa experiência? Tá, eu toquei bastante tempo com Gonzaga, Dominguinho Anastácio, né? E para mim foi uma experiência muito boa, porque o Gonzaga era bem dizer de Iguatu, porque Humberto Teixeira, o compositor dele, era da minha cidade, então ele estava sempre na minha cidade lá, então foi para tocar Gonzaga foi fácil, porque a gente tinha já os trios da gente que a gente tocava lá, e eles, quando ia para lá, sabia que tinha música, nem levava já, pegava a gente lá e já começava a fazer circo, viajar ali, aquelas cidades vizinhas ali, tudo, Cajazeiras, tudo fazendo forró com Gonzaga. Bom, eu tô aqui com o CD Tizil do Araripe Canta Gonzagão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse CD e também eu queria que vocês falassem um pouquinho dos próximos projetos. Pois é, esse CD aí é uma homenagem que eu fiz a Luiz Gonzaga através de João Silva. O João Silva chegou e falou para mim, Tizil, você precisa fazer uma homenagem a Luiz. Você andou com ele, você é o único cara que não fez nenhuma homenagem a ele até agora. E eu gravei esse CD aí, Tizil Canta Gonzagão. E fui bem, vendeu legal. Esse disco aí foi o que mais despontou na minha carreira, foi essa homenagem a Gonzaga. Agora, meu novo projeto, eu estou com um disco novo aí em 2013, que eu vou fazer um LP e DVD, chama-se Mistura de Raça. Uma música de Pito do Acordeão, lá da Paraíba. Música muito boa, que promete. E esse é o 11º CD? Esse é o 11º. O último foi o Caminhoneiro. O último foi o Caminhoneiro. Caminhoneiro. Bom, e para encerrar o programa, vocês vão tocar o que pra gente hoje? Fazer pagode russo, né? Para homenagear um arrastapézinho. Fazer uma homenagem a Gonzaga. Aqui hoje é o dia dele, né? Oh, com certeza. Tá certo, então. Bom, o Para Todos termina aqui. Na semana que vem tem mais. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo sábado. Vamos lá, então. Oi! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele vai e não vai, parecia até um frevo naquele cai e não cai. Diz! Parecia até um frevo naquele sai e não sai, parecia até um frevo naquele cai e não cai. Entra Cossaco, Cossaco dança agora, na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Entra Cossaco, Cossaco dança agora, na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Hey!
Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele vai e não vai, parecia até um frevo naquele cai e não cai. Diz. Parecia até um frevo naquele vai e não vai, parecia até um frevo naquele cai e não vai. Entra Cossaco, Cossaco dança agora, na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora, na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Hey!